pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês uma história super macabra de um homem que nasceu na época de 1875 e ele era conhecido como o Besta de 666. Bom, mas antes da gente já pular pra história, eu já vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham do canal, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Também já vou pedir para deixarem um like e se inscreverem no canal, que isso ajuda bastante a gente a crescer. E ativem o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês já recebem a notificação de vocês. Bom, como eu falei, essa é a história de um homem que nasceu no século de 1800. Mais precisamente, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1875. Ele nasceu com o nome de Edward Alexander Crowley. Ele nasceu na cidade de Warwickshire, na Inglaterra, e o pai dele era extremamente religioso, quando o avô dele era um homem extremamente bem-sucedido na destilação de álcool. Ele tinha uma cervejaria, enfim, ele era altamente sucedido, ele era extremamente rico, e o pai do Edward, ele era extremamente religioso, e ele achava tudo que o pai dele fazia era um pecado a fabricação de álcool, era um pecado a venda de álcool, então ele não queria nada com a família dele. Ele e a esposa dele criaram o Edward de uma forma muito rigorosa em relação à religião. O Edward, quando ele estava crescendo, ele queria ser um padre, assim como o pai dele. O pai dele era um professor, ele também era um padre e ele trabalhava nos Irmãos de Plymouth, que era um grupo evangélico extremamente rigoroso. Tudo que fosse feito em excesso era pecado. Então, se tivesse muita comida, era pecado. Se tivesse muita diversão, era pecado. Se tivesse, enfim, até sexo para eles, se não fosse para a reprodução, era pecado. E o Edward, ele cresceu, né, idolatrando o pai dele. Ele queria ser igual ao pai dele, ele queria ser padre, ele queria ser professor. Ele queria passar as mesmas crenças que o pai dele passava para a população. Ele queria fazer isso quando ele fosse mais velho também. E até que, tipo, quando ele era criança, ele era conhecido como a criança que lia a Bíblia em vez de brincar lá fora com outras crianças, de tanto que ele idolatrava o pai dele, ele queria ser igual ao pai dele. Porém, quando ele tinha 11 anos de idade, o pai dele veio a falecer de câncer na língua. Então ele acabou vivendo com a mãe dele ali, né, pelos próximos anos, e a vida foi tão rigorosa quanto o pai dele estava vivo. E isso, com o passar do tempo, né, foi afetando gravemente a saúde do Edward. Até que um ponto ele ficou extremamente doente e os médicos acabaram falando para a mãe dele que ele teria pouquíssimos meses de vida sobrando para ele. Foi essa hora que um tio dele entrou em contato com a mãe dele e falou: olha, eu posso levar ele para ficar comigo na minha fazenda, né, na minha área rural. E ele pode ser criança no final da vida dele, ele pode se divertir, brincar na terra, enfim, brincar no mato, subir montanha e assim vai. E a mãe dele acabou permitindo porque ela queria que o filho tivesse um bom final de vida. Ele acabou indo morar com o tio dele, e quando ele foi finalmente morar com o tio dele, ele começou a brincar, ele começou a ser criança, ele começou a se alimentar bem, ele podia comer o que ele quisesse, a quantidade que ele, né, que fosse saciar ele. Ele começou a brincar nas florestas, ele também escalava muita montanha, e isso é uma coisa, né, que fica para a história dele, que ele era ótimo escalando montanha, ele adorava, ele era montanhista de raça, assim, sabe? Ele realmente amava escalar montanhas. Então, foi isso que ele fez, assim, pelos próximos meses. E também durante o período onde ele morava com o tio dele, esse tio dele levava ele para pubs para beber álcool, mesmo sendo menor de idade. Ele levava ele para prostíbulos para ele poder, né, fazer o que fosse necessário antes dele morrer, né, para ele ter uma experiência antes dele morrer. E com o passar do tempo, os médicos acabaram não vendo mais nada de errado com ele. E quando a mãe dele ficou sabendo disso, ela acabou trazendo ele de volta para casa. E quando ela o trouxe de volta para casa, ele percebeu que a vida que eles levavam era muito rigorosa e muito cheia de restrição. Era uma vida infeliz.
Então foi quando ele começou a se rebeldear, né? Ele tinha apenas 15 anos e ele sentia que se ele seguisse a filosofia de vida dos pais, seria uma filosofia de vida muito triste e infeliz. Então foi quando ele falou para a mãe dele que se for para eu me tornar feliz, eu sou uma pessoa má para você, eu estou entregando a minha alma pro diabo, então que seja. E foi aí que ele se entregou ao mundo e deixou a vida levar ele, assim, sabe? E ele também se rebeldeou contra os irmãos de Plymouth, que ele sentia que aquele grupo de pessoas, né, aquele grupo religioso que levou ele a quase morrer pelas restrições de vida inteira, de comida, de diversão, de infância, né? Ele não teve uma vida saudável, ele não teve uma infância saudável, ele não era uma criança saudável. Então, toda a rebeldia dele com a mãe também foi muito clara, a rebeldia dele com os irmãos Plymouth. E foi nessa época que ele começou a ser conhecido como a besta. E não besta como a gente chama nossos amigos, essa é besta. Não, é no sentido literal bíblico da palavra. Quando a mãe dele começou a chamar ele de besta, ele falou, ok, se é isso que você quer que eu seja, é isso que eu serei. E como vingança, ele acabou fazendo sexo com a empregada da mãe na cama da mãe dela. A mãe dela acabou espalhando rumores horríveis, acabou degradando a imagem dessa empregada para a vizinhança toda, até um ponto em que ela não conseguia trabalho algum e ela teve que acabar trabalhando como prostituta nas ruas de Londres. O Edward acabou falando que de fato ela foi a primeira vítima encontrada do Jack o Estripador, que era um assassino em série nas ruas de Londres nessa mesma época. E, enfim, tem até um vídeo aqui no canal contando a história dele, então se vocês quiserem assistir, vou deixar em algum lugar aqui na tela para vocês verem. Então, ele acabou falando que essa mulher foi a primeira vítima do Jack Estripador, mas assim, não sabemos, né? Porque realmente, de fato, ninguém sabe qual o nome da empregada da mãe dele e não tem nada comprovando que essa seja uma história verídica que ele tenha contado. Com o passar do tempo, ele acabou se formando no colegial e ele sempre foi uma pessoa extremamente inteligente. Então, esse é um ponto bem legal da gente esclarecer, que ele era um homem extremamente inteligente. E ele acabou indo para uma universidade em Cambridge, que, né, para quem sabe, universidades em Cambridge são para pessoas com QI bem alto. Então, realmente, ele foi para a Universidade de Cambridge e lá ele acabou trocando o nome dele. Então, em vez de Edward Alexander Crowley, ele se tornou Aleister Crowley. E dizem que foi nessa época que tudo realmente começou a desandar bastante. Foi nessa época que ele se apaixonou pelo colega de sala dele, o Herbert Jerome Polet, que era também muito conhecido pelo que a gente chama de hoje drag, né? Que seria tipo os drag queens que a gente chama. Então ele era e ele se vestia de mulher, com roupas extravagantes, maquiagens extravagantes, e ele ia pra pubs e, enfim, fazia o que quisesse fazer, né? Ele trabalhava nesses pubs. E o Aleister acabou se apaixonando perdidamente por ele. Eles tiveram um relacionamento e que acabou não durando, né, por desavenças, enfim, acabou sendo um relacionamento curto. Mas dizem que o Herbert foi realmente a paixão da vida do Aleister. O Aleister, ele não era estritamente gay, ele era bissexual, então ele também tinha relacionamento com várias mulheres. E assim que ele se formou na universidade, ele acabou recebendo a fortuna do avô dele inteira, porque pelo que parece, né, depois que muitas pessoas faleceram da família, não tinham muitos com quem dividir toda a fortuna, então acabou indo a maior parte da herança pro Aleister. Então ele ficou extremamente podre de rico. E foi nessa época que ele começou a contratar prostitutas praticamente todas as horas do dia. Ele sempre estava com uma mulher em volta dele, né? E ele também trabalhava muito fazendo poesias, porque ele se formou em filosofia, aliás, e ele escrevia muitos poemas, onde ele vendia internacionalmente, só que ele vendia em anonimato. Ele não queria que a família dele soubesse de que ele estava escrevendo poemas e que estavam sendo vendidos. E nesse meio tempo, ele ficou fascinado por mágica. Ele percebeu também, né, que ele não era a única pessoa que acreditava em mágica. E ele começou a procurar grupos
de mágicos, onde fariam magia negra, onde, enfim. E foi quando ele começou a fazer parte do grupo chamado The Order of the Golden Dawn. E esse grupo, eles acreditavam muito que eles poderiam fazer mágica, porém, antes desses novos integrantes do grupo pudessem de fato fazer mágica, eles tinham que entrar em contato com o seu eu interno, eles tinham que encontrar a parte mais profunda da sua própria alma. E o jeito que eles faziam isso era através de pilates, yoga, meditação e mantras, enfim. E muitas pessoas famosas que a gente conhece hoje, que faziam parte, né, desse grupo que a gente chama de Golden Dawns, era o Yeats, que era um poeta muito famoso, e também o autor de Drácula, que também fazia parte do Golden Dawns. Então, era realmente assim um grupo bem disperso de pessoas com personalidades bem diferentes, mas que todos tinham uma crença em comum, que era o poder da magia, que era, enfim, no caso do Alistair, magia negra, mas no geral, no caso do grupo, era, enfim, magia no geral. E quando o Alistair ele entrou para fazer parte do Golden Dawns, ele acabou mentindo quem ele era de fato. Ele acabou falando que ele era um homem russo e que ele estava ali só porque, enfim, ele queria aprender mágica. Ele acabou mentindo a identidade dele, o país dele e assim vai. Porque ele tinha medo de que a família dele fosse descobrir desse contato que ele tinha, né, com esses mágicos, que ele não queria ser a ovelha negra da família. E com o passar do tempo, assim que ele viu, né, que esse grupo realmente levava a sério a segurança de todos os integrantes, que a identidade dos integrantes não fossem descobertas, que ele falou que de fato ele era o Alistair Crowley e que ele tinha mentido sobre quem ele era, porém ele mentiu por uma razão. E esse grupo acabou perdendo muita confiança nele, eles não acreditavam mais muito no que ele falava e eles também já não estavam mais curtindo muito a vibe que ele estava trazendo pro grupo. Eles não queriam fazer parte de magia negra alguma e era mais ou menos esse tipo de coisa que o Alistair estava trazendo pro grupo. Enfim, nessa mesma época, ele diz ter sido parte de uma operação da inteligência britânica, onde ele era um espião russo, mas isso a gente realmente não sabe, isso é o que ele falava. Há possíveis provas de que ele realmente tenha sido parte da operação, né, em que ele diz que ele foi parte, mas assim, é algo que eu realmente não poderia dizer a vocês se foi verdade ou não. Mas, como eu falei pra vocês, o foco dele não era necessariamente fazer amigos dentro daquele grupo, o foco dele era aprender magia, ele queria ser mágico. Então, como eu falei, ele tentava atingir, né, ou encontrar as partes mais profundas da alma dele através de discussões filosóficas, de meditação, de yoga, assim como eu já falei. E ele praticou o máximo que ele pôde até ele finalmente conseguir entrar em contato com a alma dele. Porém, ele nunca conseguiu entrar em contato com a alma dele e ele acabou ficando muito frustrado. Ele achava que esse grupo estava mentindo para ele, que de fato isso nunca aconteceria, e ele ficou extremamente frustrado com o grupo no geral. Enfim, ele começou a escrever em diários, ele começou a escrever os sonhos dele, as experiências que ele estava tendo, para que ele pudesse fazer uma análise de tudo isso e que ele pudesse entender como encontrar as partes mais profundas da alma dele. Porque ele realmente acreditava que se ele entrasse em contato com as partes mais profundas da alma dele, ele poderia entrar em contato com o anjo guardião dele, né, o protetor guardião, enfim, anjo protetor da alma dele. Ele também poderia entrar em contato com deuses antigos e ele também poderia entrar em contato com demônios. Então foi isso que ele fez. Ele escreveu diário, ele fez meditação, ele teve discussões filosóficas e, enfim, ele foi fazendo isso. E com toda a frustração que ele estava sentindo, que ele fez tudo do possível e impossível para poder entrar em contato com as partes mais profundas da alma dele, e ele ainda não conseguiu, então ele começou a fazer uso de
de opioides psicodélicos. O grupo, realmente, eles eram 100% contra isso. Eles já não estavam mais ao lado dele, né? Eles não queriam fazer parte do que ele fazia. Eles não acreditavam que o uso de psicodélicos realmente ajudaria no que o Alistair estava falando que estava ajudando ele, né? Que estava intensificando as experiências espirituais que ele estava tendo. E, enfim, o grupo Golden Dawn já não estava mais querendo que ele fizesse parte desse grupo. E depois de muita frustração dele não ter conseguido o que ele queria atingir, ele acabou saindo, né, desse grupo por um tempo. Ele acabou comprando uma mansão aos 24 anos no Loch Ness, né, que é localizado na Escócia. Também conhecido como Lago Ness. Essa mansão tem um nome bem estranho, Boleskine House, e lá ele fazia rituais satânicos, ele fazia tudo o que possível para poder entrar em contato com demônios. E depois de muito tempo, né, o guitarrista do Led Zeppelin, o Jimmy Page, ele acaba comprando essa mansão para ele mesmo, e não há relatos apenas do Jimmy Page, mas também de várias pessoas de que essa mansão é extremamente amaldiçoada, que tem demônios à solta por lá, porque quando ele comprou essa mansão, ele estava no meio de um ritual satânico que ele só saiu da casa e não fechou o ritual. Então os demônios estavam à solta naquela casa, e o Jimmy Page, inclusive, ele falou que aquela casa é extremamente amaldiçoada e extremamente, assim, com atividades paranormais insanas. Depois dessa mansão, ele acabou conhecendo a Rose Edith Kelly, que era uma mulher viúva. Ela estava noiva de um outro homem, ela seria forçada a casar com esse outro homem porque os pais arranjaram um casamento. Então ele, por alguma razão, ele conseguiu convencê-la a deixar o casamento de lado, deixar a família de lado e ir embora com ele, se casar com ele. Então, questão de um dia, eles já estavam a caminho do Egito para poder se casarem. E quando eles chegaram no Egito, eles ficaram em Cairo, eles foram para uma tumba onde ele queria fazer rituais satânicos também. E durante esse ritual satânico, aparentemente a Rose, ela meio que teve um colapso, assim, a cabeça dela caiu, e ela disse que ela teve visões e ela escutou os deuses, o deus Horácio falando com ela, e falando que os deuses estavam muito bravos com ele, que ele tinha que parar com o que ele estava fazendo. E ele ficou muito bravo com a Rose, porque ele realmente não acreditou no que ela falou. Então, para provar que ela estava falando verdade, ele acabou levando ela para um museu próximo a eles e pediu para ela apontar onde estava esse deus Horácio. E ela foi prontamente para um lugar onde tinha um quadro que o número do quadro era 666, por isso ele era conhecido como a besta 666, e lá ela apontou pro deus Horácio. E foi quando ele finalmente acreditou nela. Então ele acabou levando ela para o apartamento deles em Cairo, e eles ficaram conversando sobre o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela escutou. E, enfim, com o passar do tempo, né, ele percebeu que ela provavelmente era uma vidente. Era isso, pelo menos, que ele acreditava. Então vamos falar que os dois estavam altamente drogados, né, com psicodélicos e tudo mais. O que ela acabou escutando desse deus Horácio foram instruções de como o Crowley conseguiria entrar em contato com o anjo guardião dele. E assim que ele seguiu, né, todas as instruções que a Rose acabou falando para ele, ele disse que ele conseguiu de fato entrar em contato com o anjo guardião dele. E esse anjo guardião dele falou que ele tinha que escrever pelos próximos 3 dias todas as experiências que ele estava tendo. Acabou sendo um livro que ele lançou, que era chamado O Livro das Leis. Enfim, numa tradução literal e rápida, o intuito desse livro é: faça o que quiser com a vida que você tem, sem se preocupar com mais ninguém. Então, pelo menos essa é a minha interpretação, e essa é a interpretação de todas as pessoas que eu li enquanto eu estava pesquisando a história da vida do Alistair. Enfim, depois dessa experiência que ele teve, ele acabou voltando para Inglaterra e ele foi pro Golden Dawns para falar para eles a experiência que ele teve, que ele de fato conseguiu entrar em contato com o anjo guardião dele. Ele encontrou as partes mais profundas da alma dele, ele estava pronto
para, né, subir de cargo dentro desse culto, né, que eles tinham. O grupo, eles não acreditavam no que ele falava, eles não queriam mais, né, que o Alistair fizesse parte do grupo, inclusive, eles achavam ele muito perigoso, muito sem noção e extremamente caótico. Então, o Alistair, ele não ficou satisfeito com o que aconteceu e ele foi procurar o líder do grupo, e o líder do grupo estava na França. Ele foi para a França, ele conseguiu convencer esse líder do grupo, ele falou todas as experiências dele, e o líder do grupo deu para ele, né, um papel falando que ele estava pronto para, né, o próximo passo de treinamento. Quando ele voltou para a Inglaterra para mostrar isso para o grupo, eles falaram: não, a gente não quer mais que você faça parte do nosso grupo. E por vingança, ele acabou trocando todas as fechaduras, né, desse local onde eles se encontravam. E foi quando, de fato, as pessoas falaram: a gente nunca mais quer te ver, então vaza daqui. Um ano depois, no ano de 1905, o Crowley ele conseguiu um grupo de amigos para escalar uma das maiores e mais perigosas montanhas entre a Índia e Nepal. Eu não sei falar o nome dessa montanha, mas ela fica próxima às montanhas do Himalaia. Ela faz parte, inclusive, né, das montanhas ali dos Himalaias. E dentro desse grupo estava o fotógrafo Jules Jacob Gillamord. Ele ficou extremamente irritado da forma, né, como o Crowley estava falando com todo mundo. O grupo inteiro em si ficou extremamente pé da vida com a forma onde ele tratava as pessoas. Ele era extremamente arrogante e, como eu falei, ele era muito bom escalador de montanha. Ele tinha muita experiência, ele tinha muita prática e ele amava fazer isso. E durante essa escalada, né, ele se tornou o líder do grupo, ele foi como líder do grupo, porém o jeito que ele estava tratando as pessoas era desumano. Então esse grupo realmente ficou muito cansado da forma como eles estavam sendo tratados. Eles simplesmente viraram as costas e começaram a descer a montanha, porque eles realmente, depois de quase 8.000 metros de altitude, eles estavam realmente esgotados fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. O Crowley, ele falou para eles: se vocês forem, eu vou fazer vocês se arrependerem. E assim que eles foram, o Crowley simplesmente começou a fazer magia negra e muitas coisas foram acontecendo, né, com esse grupo que ninguém sabe explicar até hoje. Mais da metade do grupo acabou falecendo, né, durante a descida, e realmente os sobreviventes falaram assim: não tem explicação para as coisas que foram acontecendo. Tiveram avalanches, assim, avalanche a gente até entende. Outras coisas que aconteceram que, assim, eu não tenho todos os detalhes, por isso eu não vou trazer para vocês detalhes mal informados, mas as pessoas que sobreviveram realmente falaram que não tinha explicação para as coisas que aconteceram. Eu pessoalmente não acredito na magia negra, mas para quem acredita, como o Crowley, então ele realmente causou a morte de todo mundo. Enfim, os acontecimentos da vida dele é sempre um depois do outro. Depois dessa expedição, ele acabou voltando para casa e foi quando o casamento dele com a Rose chegou no final, praticamente, né? Eles acabaram perdendo uma filha de 2 anos, eles ainda tinham uma filha depois, né, dessa mais velha, só que a mais velha do casal acabou falecendo. Eu não sei exatamente do que ela faleceu, mas isso levou a Rose para uma depressão tremenda. Então ela acabou recorrendo ao álcool, né? Depois de 2 anos extremamente alcoólatra, ela acabou tendo danos cerebrais causados pelo álcool. Então ela foi colocada num hospício, onde ela estava sendo tratada pelos médicos, né? Então o Crowley acabou colocando ela nesse hospício e ele não tinha interesse nenhum em ser pai para a filha mais nova dele. Ele acabou colocando essa filha dele em escolas de internato pelo mundo inteiro e ele também pagava babá para ficar com ela dia e noite quando ela não estava no internato. E, de novo, logo após isso que aconteceu com a Rose, ele acabou criando uma escola de satanismo na Itália. Então, nessa escola, ele ensinava várias magias negras, ele colocava imagens horríveis para crianças verem e elas só podiam parar de encarar essas imagens no momento que elas já não sentissem mais medo dos demônios, porque os demônios eram bons. E, enfim, eram coisas horríveis, tinha bestialidade, tinha
sacrifícios de animais. Tem até rumores que existiam sacrifícios humanos, mas isso nunca foi comprovado. Essa escola, né, de satanismo só foi fechada quando uma mulher relatou que um dos homens, né, que participou de um dos rituais satânicos, ele acabou falecendo depois de beber sangue de gato, um gato que ele tinha sacrificado pro ritual satânico. Então foi quando as autoridades da Itália foram, né, nesse local, e eles acabaram fechando esse local e falaram que qualquer pessoa que estava ali naquele momento nunca mais permitidos na Itália. Então ele acabou voltando para a Inglaterra, e foi mais ou menos nessa época que ele começou a ficar altamente viciado em drogas, mais especificamente heroína. E até hoje existem relatos de que esse local onde a escola existia tá vazio até hoje, e atividades paranormais lá são insanas também, assim como lá do Lago Ness. Essa casa também é altamente paranormal. E é assim que ele foi expulso da Itália. Ele acabou indo para os Estados Unidos para promover, né, o satanismo, e foi aí que ele começou a ir um pouquinho mais fundo no satanismo. Ele começou a ver o satanismo sexual também, que assim que ele chegasse no clímax dele, né, no ponto final dele, ele poderia ter rituais satânicos naquele momento do orgasmo. Enfim, durante o orgasmo, ele poderia entrar em contato com poderes maiores que ele. E durante esse ano, né, ele foi uma pessoa muito caótica, então ele sempre trouxe muitos olhos a ele, porque ele não tinha só o satanismo, ele não tinha só essas perversões ao lado dele, ele também era extremamente rico, assim, ele era milionário pra época. Então, ele também era muito conhecido, né, pela fama que ele trazia com a família dele. Então, ele estava sempre nas notícias e assim vai. Até que uma dessas notícias acabou falando uma coisa que ele não gostou. Quando ele já estava também, o dinheiro dele já estava esgotando também. Então, ele quis processar um desses jornalistas para tentar trazer um pouquinho mais de dinheiro pro lado dele. Ele processou o jornalista porque esse jornalista falou que ele fazia rituais satânicos e que ele era conhecido como a besta 666. O que era verdade. Ele se referia nos livros que ele escreveu acho que por volta de 6, 7 livros, e ele se referia como a besta 666, e que ele também fazia rituais satânicos. Então, quando o juiz viu isso, ele falou assim: por que você está processando alguém por falar exatamente as mesmas coisas de como você referiu a você mesmo? Então, ele perdeu esse caso e ele desapareceu da Inglaterra. Dizem as más línguas que ele morreu logo após esse processo, né, ter perdido esse processo, ele acabou falecendo de overdose. Mas não foi necessariamente o caso, né? Tem várias ideias de como foi o final da vida dele, mas essa foi a que eu encontrei que foi mais concreta, vamos dizer assim. Então, quando acabou o caso dele, na saída do tribunal, ele encontrou uma fã. Ela acabou falando pra ele que era extremamente apaixonada pelo trabalho dele, que ela realmente idolatrava ele e que ela queria ter um filho com ele. Que é bem estranho alguém chegar pra você e falar assim: eu quero ter um filho com você, vamos fazer um filho? Só que ele tava tão desesperado, tanto por dinheiro, por, enfim, carência no geral, né? Porque ele já tava realmente falido, ele tava morando em hostel, ele tava, enfim, ele não tinha mais dinheiro para casas, ele acabou perdendo todas as mansões que ele comprou ao longo do tempo, ele perdeu tudo. Então ele falou sim para ela e ele acabou indo naquele mesmo dia para casa dessa mulher. E foi aí que ela ajudou ele a fazer um detox, ajudou ele a sair das drogas, né? E assim que ele finalmente já não estava, né, dependente, né, das drogas, eles acabaram tendo um filho. E o nome desse filho também era Alistair. E há relatos de que eles moravam em Cornwall, na Inglaterra, né, que é na beira do mar. E ele percebeu que a história de vida dele acabou sendo que ele incentivou pessoas a serem altamente egoístas, a focarem apenas naquilo que eles sentem, naquilo que eles querem, e sem focar na família, no poder da família e assim vai. E que o verdadeiro significado da vida dele, no final das contas, era família.
e que ele se arrependeu muito de tudo que ele fez na infância, na juventude e também na vida adulta dele, mas que ele era grato de ter encontrado a verdadeira razão da vida dele, que era o filho e a esposa dele. Ele acabou falecendo aos 72 anos de idade por uma bronquite crônica que ele tinha, que foi exacerbada pelos problemas cardíacos que ele também tinha, né? Ele também levou uma vida muito pesada, né? Muitas drogas, rituais satânicos, ele bebia sangue de animais. Foi realmente uma vida muito dura pro corpo dele, né? Enfim, ele acabou morrendo no ano de 1947, aos 72 anos, assim como eu falei. A filosofia de vida dele é muito vista até hoje. Foi muito vista pelo Jimmy Page, que colocou uma passagem dos livros que ele escreveu no CD dele. O John Lennon também usou a imagem do Crowley na capa de um dos CDs que ele também lançou. Também houveram músicas, né? Por exemplo, David Bowie, que escreveu uma música e ele se referiu ao Mr. Crowley em uma das músicas dele. Então, o Mr. Crowley, ele acabou sendo uma pessoa, né, cuja imagem foi muito usada e é muito usada até hoje, tanto pelos hippies ou na época do rock. Eu escutei também que até, acho que foi Raul Seixas, né, no Brasil, que também usou a imagem dele de alguma forma. E assim vai. Então, essa história dele é uma história bem estranha, é muito satânica, o que eu acho que é muito pesada, né? É pesado de pesquisar, é pesado de falar sobre o satanismo e as coisas que ele fazia, né? Eu não trouxe aqui explicitamente tudo que ele fazia, porque, né, eu não quero que meu vídeo seja banido pelo YouTube. Mas, enfim, não que tenha tido, por exemplo, né, história de crime real, que nem eu trago bastante aqui, ou algum falecimento de alguma forma. Mas é uma história que é uma boa reflexão para os tempos atuais, né? E, enfim, eu agradeço a presença de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Escrevam também o que vocês gostariam de ver da próxima vez. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês já recebem uma notificação logo em breve. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a presença de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!